com a mensagem de uma agência, em que a agência pedia para o blogueiro postar positivamente sobre a Nike. E isso teve um resultado terrível. E o Manuel estava falando aqui, poxa, que ele teve 2 semanas entre perceber que aquilo ia acontecer e a crise de fato acontecer. E ele avisou a agência responsável por isso. E eu perguntei para ele, mas o que você faria nessa situação? Eu conversaria com os caras. Né? Ou seja, por 2 semanas você deixou o assunto em ebulição dentro da rede, até o momento em que a frustração chegou a um ponto em que ela saiu do círculo de proteção dos blogs, etc., ganhou a grande mídia, e aí o problema está criado. Né? A história é bem interessante. Minha admiração por Marcelo também cresceu aqui, viu, Marcelo? Também. Tem que elogiar. Não, e a história é interessante é o seguinte, a primeira informação saiu num blog que era completamente irrelevante. Era um blog que tinha 10 usuários, era irrelevante. Só que outros blogs começaram a referenciar esse blog. E começou a referenciar e virou... E aí ficaram entre a primeira oportunidade que eu olhei, né, por ofício de profissão, eu acompanho isso. Entre eu olhei e avisei a agência de publicidade que dá conta da empresa, disse, está acontecendo isso porque eu conheci uma pessoa dentro da agência, e a agência dizia, não sei o que aconteceu. Por muito obrigado por falar. Então ele teve 2 semanas, e o problema não eram os blogs, foi que começou a sair na mídia, que eu chamo clássica agora, Estadão, Lance, Folha, Globo, e aí ficou um estrago. Aí a Nike virou um caso de como não se relacionar com blogueiros no Brasil. Mas só para terminar a parte do onde está o dinheiro, porque eu acho que todo mundo respondeu a mesma coisa diferente aqui, e acho que como tudo, o dinheiro vai estar em quem começar antes a entender e praticar. Se é uma criança, se é por paixão, se vai estar obsoleto, quem começar antes a entender e praticar vai ter a sua fórmula. E hoje eu estou vendo uma sala cheia de gente querendo entender e praticar. E tem que mudar o mindset, né? Voltando ao meu exemplo no começo ali, eu lendo os comentários do meu artigo, né? Gente concordando, gente discordando, uma série de argumentos, e eu até participo, muitas vezes respondo, comento dentro dos comentários a minha lógica, às vezes, nesse caso, até eu refiz um artigo comentando, porque acho que algumas coisas as pessoas entenderam que eu tinha errado, mas quando você chega lá no cara que só escreveu tiozão, fala assim, pô, mas tiozão não, né? Tipo, o que eu respondo, não? Né? Pois é, e quando você imagina a Nike fazendo isso, com vários níveis de hierarquia, o diretor de marketing recebendo a ligação do presidente, they are calling me tiozão, né? Tipo, o que eu faço, né? Então, eu acho que ali esse mundo novo da internet está exigindo uma mudança de mentalidade das pessoas que trabalham nas empresas, seja ela pequena, como a minha, de 15, 20 pessoas, seja a Nike, de milhares de pessoas. Ela vai ter que aprender a ouvir tiozões por aí e lidar com isso, responder isso e dormir com isso e tirar sarro disso, enfim, que não é tão simples, né? Eu resolvi o tiozão, foi fácil, mas tem coisas que vão ser complexas, entendeu? E tem uma coisa que as empresas, elas estão aí estruturadas dentro de um capitalismo onde o fim imediato e final e macro é ter lucro, né? Com a satisfação do cliente, com não sei o que, sim, beleza, tudo isso faz parte. Agora, tem algumas poucas marcas, como Apple, Land Rover e não sei o que são citadas sempre, mas tenta citar 35 marcas que você ama. Não tem, cara. Tenta citar 35 marcas, põe uma de telecom, uma de carro, uma de não sei o que, você não tem. Então, é muito desafiador você pegar um negócio e falar assim, pô, eu tenho que contar uma história, né? Hoje se fala muito em storytelling, né? De tipo, as marcas têm que contar uma história. Eu tenho Land Rover, tenho Jeep, viajo, pô, os caras, a gente se buzina, minha mulher fala assim, pô, o cara passa, não buzinou pra você, não acendeu o farol, fala, ele não leu o manual, né, do dono de Land Rover. Mas tenta imaginar uma outra marca normal, você tá lá com o seu Fiat Palio, cada vez que você vê um Fiat Palio, você acena pro outro cara. Tipo, como é que você cria isso, né? Como é que você cria isso? Aí o Fiat Palio quebra, tem 3 milhões de Fiat Palios vendidos no ano, um quebra, você publica tudo no blog, fica possesso da vida.
porra, o cara da fila fala, meu, desculpa, cara, eu conserto, mas o que eu faço, né? Quando você está do lado do empresário, você começa a entender os desafios que tudo isso tem. E uma das coisas que o Marcelo colocou, e eu também admiro mais o Marcelo agora, eu preciso ganhar meu Mac Air aqui hoje, né? Você admira. Uma das coisas que o Marcelo colocou é essa coisa das marcas serem verdadeiras, né? Tipo, como é que você é verdadeiro, entendeu? Como é que você se expõe? Né? O Juliano no blog, ele deve falar o que ele pensa. Mas tem gente que não entende, gente que não gosta, gente que deitona, então a gente vai chamar de tiozão careca. Tipo, então, tiozinho careca. Então, é difícil isso, né? É um desafio e não acho que isso é ruim. Eu acho que uma das coisas que é interessante desse evento que o Marcelo colocou é enxergar os dois lados. Porque se você for iludido, fala, não, eu vou fazer uma campanha bacana com os blogueiros, vai ser lindo, vou dar uma câmera fotográfica, vou dar um celular para eles, que é outro case que repercutiu pra caramba, porque um blogueiro achou que não era legal o blogueiro ganhar um celular para depois ficar falando do celular. Puta confusão, etc, etc. Você vai entrar de gaiato numa história, né? Tinha várias naus ali que saíram para os grandes descobrimentos, mas tinha algumas naus que estavam mais preparadas que as outras. Né? Você tem que se preparar um pouco para entrar na nau certa, né? Pegar empresas que estão te ajudando de um jeito certo, etc, etc, e botar na tua cabeça que você vai fazer uma coisa, experimentação. E experimentação significa não sei o que vai dar. E depois a gente resolve, se o maravilhoso, se a repercussão for ao contrário, a gente vai ter que resolver na hora, porque não dá para mapear todas as possibilidades que a social media vai gerar na cabeça das pessoas que vão estar sendo interagidas com isso. O Marcelo, o bacana dessa apresentação é que não existe solução fácil, né? Ou seja, você vai pagar um preço pelo que você está fazendo, mas eu queria levar isso daí além, né? Quando você fala que você vai pagar um preço por aquilo, não é só o que as pessoas vão falar do seu produto negativamente, é o preço que vocês individualmente vão pagar para terem uma opinião válida, baseada na experimentação sobre esse assunto. Porque o social media é também o maior motivo de engambelamento que a gente vê por aí. Ou seja, a quantidade de gente que vende social media como se fosse tecnologia, e a última tecnologia é commodity hoje. O que você precisa saber, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma palestra de um sujeito falando sobre mídias, sobre redes sociais. Redes sociais vêm sendo estudadas pela sociologia nos Estados Unidos desde os anos 30 do século passado. Ou seja, se vocês não criarem blog, se vocês não se envolverem com essas comunidades, se vocês não entenderem que essa história de um pequeno grupo fala e as outras pessoas só escutam acabou e que agora a gente conversa, vocês vão estar obsoletos, não é a empresa de vocês. Então, o investimento, e isso eu estou indo assim na pegada a coisa não é fácil mesmo, ela vai implicar envolvimento, e digo mais, não é um envolvimento que necessariamente é ruim, chato. Ele é um envolvimento que vai levar vocês a conhecer uma série de outras pessoas que se interessam pelos assuntos que vocês gostam. Não estou falando que vocês têm que blogar sobre o que as suas empresas falam. Ontem a gente estava falando com uma menina de uma agência que bloga sobre comida. Percebe? É o lance dela, é o assunto que ela gosta. Então, o blogging, acho que o blog é a principal maneira de você entender como o negócio funciona. Se ninguém está comentando, problema. Se as pessoas começam a interagir, responda. Né? Ou seja, esse meio do caminho entre o que você quer falar e o que as pessoas querem que você fale, é aí que está o negócio. E faz parte dessa reeducação que a gente tem que viver depois de 150 anos vivendo vivendo o mundo da informação industrializada. Quer dizer, a gente só ouve ou a gente só fala. Agora todo mundo ouve e fala. Então, para que isso aconteça dentro da empresa das pessoas, é importante que isso aconteça dentro da empresa das pessoas e aconteça individualmente com as pessoas que trabalham nessas empresas. Senão vocês vão ser engambelados. Eu queria fazer um link só rapidinho com o que o Juliano está falando, para não perder, de uma coisa que eu acho muito importante,